O quê? Você que desligou. Sim. Tem um ponto, só para não ficar... Uma imagem, né? Quer? Pode ser. É que o senhor não lembrou o nome. Deixa eu ver. Boa noite a todos. Boa noite, Edson. Boa noite. Prazer. Prazer é Imenso. nosso. Obrigado. Igualmente. Boa noite a quem está nos assistindo. Pediria a todos agora que a gente acalmasse as nossas mentes, né? Do dia tribulado. Elevasse o nosso pensamento a Deus. Nosso coração também. Agradecendo principalmente ao Pai pela oportunidade de mais um dia e de mais uma oportunidade de estudo, né? A Jesus, nosso mestre, sempre, né? Nosso irmão mais velho, aquele que cuida de nós, governador desse planeta, a espiritualidade maior que aqui trabalha sempre conosco, agradecendo a oportunidade do estudo. Pedimos também, Senhor, que leve bênçãos de paz e luz aos que estão nos assistindo, aos que estão aqui, os trabalhadores que não puderam vir hoje. Que Jesus, nosso Mestre, nos ajude a entender um pouco mais do seu Evangelho, de sua palavra de amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja. Casa é sua. Muito obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. É um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez. E o tema que nos propusemos apresentar para vocês é libertação espiritual. É muito importante que nós, espíritas, nos aprofundemos nos conhecimentos que essa literatura nos faculta. E eu sempre digo e saliento que o espírita não deve apenas limitar-se a frequentar a casa espírita, a tomar os passes, mas também estudar, aprofundar-se. Aparentemente, os conceitos espíritas são simples, mas em realidade não são, são profundos. E nós passaremos essa encarnação, a outra, as próximas, tantas quantas tivermos pela frente, estudando para entendermos o que essa rica literatura iniciada por Allan Kardec nos passa, nos ensina. E o primeiro ponto essencial que nós devemos ter em mente, Kardec disse que o Espiritismo não veio senão destruir o materialismo. O significado dessa colocação dele é muito importante. Porque destruir o materialismo não significa destruir o consumismo. Consumismo, o que é o consumismo? É um consumo patológico, doentio. É o que assola grande parte da humanidade hoje. Mas isso é consequência. O consumismo é consequência do materialismo. E o que é o materialismo, de uma forma mais profunda? É nós não entendermos quem nós somos. Então, em verdade, nós enxergamos o nosso entorno material como a realidade. Nos enxergamos e nos identificamos. Exemplo, eu sou Edson. Em verdade, eu não sou Edson.
Edson Ramos de Siqueira é a identidade do meu corpo físico atual, porque eu não sou o corpo físico, eu não sou isso aqui. Nós não somos corpos físicos, nós somos espíritos. É essencial que nós partamos dessa premissa, porque senão fica muito difícil nós conseguirmos atingir o nosso objetivo principal e único, que é evoluir. Se alguém perguntar, quem é você? Então, eu sou um espírito eterno. Mas o que você está fazendo aqui encarnado ou reencarnado? Estou aqui seguindo o processo evolutivo. Estou aqui exclusivamente, deveríamos responder isso, né? Mas nós ainda não respondemos dessa forma. Estou aqui exclusivamente para continuar meu processo evolutivo. Esse é o ponto essencial. Isso é uma premissa também para todo o processo educacional espírita. A evangelização infantil, por exemplo, deve partir desse pressuposto. Nós começarmos a ensinar desde a criança quem ela é, verdadeiramente. E quais são os nossos objetivos. O dia que a humanidade entender isso, aí sim nós passaremos de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Porque essa passagem que muitos acham que vai acontecer daqui a pouco, não vai acontecer daqui a pouco. Porque nós temos o livre-arbítrio. Toda essa realidade triste que nós observamos no seio da humanidade planetária se deve única e exclusivamente à ignorância espiritual. O mal não é uma criação divina. O mal é uma opção nossa. Porque nós temos o livre-arbítrio. Então não tem como reverter esse processo que se observa no seio da humanidade, a violência, em todas as suas nuances, os preconceitos, as injustiças, a fome, a miséria. Tudo isso são formas de violência. Não tem como reverter esse quadro se não for pela compreensão de quem nós somos. E esse ponto, quando nós compreendemos quem nós somos, é o ponto em que nós despertamos a consciência. É o despertar da consciência, esse é o ponto essencial. Despertar da consciência não significa que tenhamos nos transformado num espírito iluminadíssimo. Não. Despertar da consciência é nós passarmos a entender que nós somos espíritos repletos de imperfeições. Esse é um ponto essencial. Nós somos muito imperfeitos, nós temos muitas imperfeições. Então, a partir do momento que eu reconheça isso, tudo fica mais fácil. Boa noite. Tudo fica mais fácil. Mas a evolução não seria apenas reconhecer as nossas imperfeições. O segundo ponto é termos vontade de melhorar. E o terceiro ponto é empreender ações no sentido de melhorar. Com a consciência de que esse processo é extremamente difícil e nós não conseguimos isso da noite para o dia. Seria uma outra ilusão, mais uma ilusão das tantas que temos. Nós, seres humanos, em provas e expiações, eu sempre uso essa metáfora, nós vivemos mergulhados profundamente nas águas escuras e geladas do oceano das ilusões. Nós temos que ter essa consciência. Então, grande parte daquilo que nós pensamos são ilusões. E isso nos atrasa a caminhada. Então, é muito comum, nesse momento em que nos encontramos, em termos evolutivos, nós passarmos uma encarnação sem uma agregação de valor moral, de valores morais, importante no nosso eu, dentro dessa trajetória de evolução. Seria assim, atravessar uma encarnação estagnado, estacionado, que é uma característica também essencial de espíritos em provas e expiações como nós. Não nos esqueçamos que, conforme o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós estamos localizados num planeta de provas e expiações que está
um degrau acima do primitivismo, dos planetas primitivos. Nós temos que ter consciência disso. Devemos nos localizar no universo, na grande casa do Pai, repleta de moradas. Essa morada é uma morada que está apenas um degrau acima do primitivismo. Então, ter consciência disso é o ponto inicial de uma aceleração do processo evolutivo, não do início, porque nós já iniciamos o processo de evolução há muito tempo. Nós somos espíritos com milhões de anos. Nós temos que ter essa consciência. Nós não fomos originados espíritos humanos, nós somos originados espíritos, simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Não como seres humanos, como o mais simples dos animais. E fomos subindo os degraus da escala zoológica, como espíritos. E atingimos o topo, que é a humanidade. Com um desenvolvimento de sistema nervoso maravilhoso, suficiente para que tivéssemos uma velocidade evolutiva maior do que temos hoje. Nós não poderíamos dizer, então, é que eu não sabia, porque eu não tenho condição de entender isso. Temos sim. Nós temos condição de entender tudo, sim. Então, nós precisamos, por isso que eu disse no início, no estudo do Espiritismo, trazer os conhecimentos que estão ali para a prática do dia a dia. Nós temos que refletir sobre essas questões todos os dias. Nós temos que, nós conosco mesmos, promover primeiramente o autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. Há mais de 2.500 anos, Tales de Mileto escreveu isso. E Sócrates trabalhou muito isso no seu processo de ensino aos jovens. E até hoje, nós não nos conhecemos. E nós queremos conhecer o outro, né? Julgar, dizer o que o outro deve fazer, criticar. Se eu nem me conheço, então nós precisamos refletir sobre isso. E fazer a introspecção, mergulhar no nosso interior e nos conhecermos profundamente, sabendo que não é fácil nos conhecermos profundamente, totalmente não. Por quê? Porque nós não somos o que nós estamos apresentando agora. Nós somos o resultado de todas as encarnações que nós já vivemos. Então, muitas questões emocionais, muitos sentimentos, eles estão, muitos medos, traumas, eles não aconteceram nessa encarnação. Nós trazemos de outras. Pensemos nisso, por isso que é complexo. Porque se não fosse complexo assim, não haveria o processo reencarnatório. Vamos entender por que o processo reencarnatório existe. Porque essa não é a nossa condição. Essa é a condição de espírito iniciando o processo evolutivo com uma consciência mais expandida. Porque a nossa verdadeira condição, quando nós estivermos mais avançados, será de espírito livre. Livre desse claustro maravilhoso. Porque eu chamo o corpo físico de instrumento pedagógico. Nós temos que enxergá-lo dessa forma. É um instrumento pedagógico. Importantíssimo. Mas quando nós estamos inseridos nele, tudo fica mais difícil para nós. Ele é um limitador. E no processo pedagógico, em qualquer processo pedagógico convencional nosso, o que a gente deve estabelecer para os educandos? Limites. É o que está faltando na prática hoje da educação. Limites. O limite faz parte da pedagogia espiritual, da pedagogia universal. E aí nós já começamos, nós estamos tão perdidos que nós pais, nós educadores, estamos errando com relação a isso. Mas os limites já são estabelecidos para nós a partir do momento que nós adentramos um corpo físico e renascemos, pisando na crosta desse planeta de provas e expiações. Tudo isso
o Espiritismo nos propicia. Nós não podemos, eu digo assim sempre, o Espiritismo não é uma doutrina melhor que as outras, absolutamente não, mas é diferente. É diferente porque, além do pilar religioso, que é comum, as doutrinas cristãs se baseiam no quê? No Evangelho de Jesus. Existe alguma discordância entre nós, entre as várias doutrinas? Absolutamente não. Mesmo as doutrinas não cristãs pregam o quê? Qual que é a essência do universo? Amor. Ponto. Então, o que difere o Espiritismo? Os pilares científico e filosófico. E principalmente o científico. Então, tudo aquilo que o Espiritismo ensina, ele deve ter uma base científica. Ou seja, é algo real. Não é alguém, eu acho. Não existe achismo no Espiritismo. Existem interpretações erradas do Espiritismo e muitas. E que se tornam paradigmas. Isso vai ser responsabilidade nossa, porque hoje, nós que estamos aqui encarnados espíritas, a responsabilidade de seguir, levar o Espiritismo adiante é nossa. É nossa. Então é essencial que nós tenhamos isso em mente. O Kardec não fez tudo o que fez para criar mais uma religião. Absolutamente não. É diferente. Não é melhor, mas é diferente. Então, diante disso, quando a gente fala em libertação espiritual, diz respeito à atenção que devemos dar a alguns aspectos, alguns fatores que contribuem com a nossa estagnação. Então, por exemplo, é muito comum que nós, seres humanos, busquemos sempre uma desculpa para qualquer ato que pratiquemos erroneamente. Não fui eu. E foi. Mais fácil seria dizer, não, fui eu. Desculpa. Então, mas você fez... Não fui eu que fiz isso. Você foi muito mal educado comigo. Não foi. Você está pensando erroneamente. Ou nós espíritas temos uma outra saidinha, né? Muito clássica. Né? Exatamente. Eu fui grosso com você, mal educado. Aí ele falou, olha, não leve em consideração que eu estou mergulhado num processo obsessivo que você nem sabe. Não fui eu. Não era eu que estava ali te xingando naquele momento, te desrespeitando naquele momento. Era o meu obsessor. Né? Então André Luiz já nos coloca o seguinte: não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Essa máxima, nós colhemos o que nós plantamos, o que nós semeamos, é profundamente verdadeira. Isso aí é a lei de causa e efeito. Então, não existe... Nós também interpretamos de uma forma errada certas coisas, né? Lei de causa e efeito é o seguinte: eu fiz algo ruim. Tudo aquilo que eu faça de errado, voltado para o mal, ele se traduz em energia negativa. Essa energia, ela é armazenada no perispírito. Causa lesões no perispírito. Essas lesões são como lesões na nossa pele, no nosso corpo físico. Porque o perispírito é um corpo fluídico. Então, fica lesionado já. Não significa que quando eu reencarnar eu vá pedir para vir com isso ou com aquilo outro. Já está determinado. Eu determinei no momento que eu pratiquei o ato errado. Então, por exemplo, a prática do mal causa lesões
sérias no perispírito. A raiva, o rancor, o ódio, a mágoa causam lesões graves no perispírito. E essas lesões perispirituais vão terminar como enfermidades do corpo físico. Aí está a origem das enfermidades do corpo físico. Não é que Deus quis que eu ficasse... Não, Deus não quer. Deus é amor pleno. Tudo aquilo que não é bom não provém de Deus. Provém das nossas atitudes. Vou repetir. Lei de causa e efeito. Nós precisamos entender a lei de causa e efeito. Como temos que entender a lei do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nenhum espírito superior vai fazer com que nos comportemos dessa ou daquela forma. Não adianta a gente pedir para Jesus, por favor, tire pelo menos uma fração do egoísmo que eu tenho aqui no coração. Vai adiantar? Ele vai fazer isso? Não, porque isso é livre-arbítrio. É a liberdade que nós temos de fazermos aquilo que queremos fazer. É lei. Isso é lei, não é o espiritismo que está pregando isso. Isso é lei universal. Agora, como nós gostamos muito de interferir no livre-arbítrio dos outros, nós achamos que a espiritualidade superior faça isso também. Não faz. Não faz. Tenhamos isso em mente. Então é lei de causa e efeito. Já está semeado. Quando eu pratiquei o ato bom, mal ou ruim. Mal ou bom, né? Lógico. A recíproca é verdadeira. Todos os atos de bondade, caridade, fraternidade que nós praticamos é armazenado no perispírito como energia positiva. Que cura, que compensa. A forma da gente drenar a energia negativa e dessa forma evitar enfermidades piores é praticar o bem. Então, nossa, será que o karma que eu trago de outras encarnações é pesado? Certamente. Sem dúvida. Porque essa é a nossa melhor encarnação. Não existe retrocesso espiritual. Pode existir estagnação, não retrocesso. Então essa é a nossa melhor encarnação. Imaginemos as anteriores. Então, mas você não gostaria de saber o que você fez? Não pensemos nisso. Não. Melhor não. Mas e se eu tiver uma carga muito pesada? Pratique o amor. Caridade, fraternidade. É essa a única forma de nós aliviarmos a carga energética negativa, perispiritual, que, repito, é o agente causal das enfermidades do corpo físico. É objetivo, é científico. Ciência espírita. Isso é ciência espírita. Gradativamente nós precisamos retirar as sequelas dogmáticas da nossa mente, do nosso coração. As sequelas dogmáticas. Que elas se enraizam, né? Estão enraizadas, por isso que é difícil a gente retirar tudo. Não, as fantasias permanecem. As ilusões permanecem. As formas erradas de nos relacionarmos com a espiritualidade superior permanecem. Porque nós pedimos, e pedimos, e pedimos. Nós devemos pedir para nós mesmos nos modificarmos. Porque eu vou repetir, a espiritualidade superior não faz aquilo que nos cabe. Ela sim orienta, ensina, energiza, desde que estejamos conectados. Porque se nós não estivermos conectados, nada vai acontecer. Essa é a realidade. José Carlos de Luca nos coloca dentro dessa linha os seguintes pensamentos. Não adianta procurarmos tratamentos espirituais para afastar as energias negativas de nossa vida se nós somos a própria energia negativa pulsando 24 horas. É isso que eu tenho que observar em mim mesmo. Como que eu estou pensando? Como que eu estou agindo? Se eu sou um indivíduo negativo, pessimista, derrotista, eu vou esperar o quê?
Eu vou lá, eu vou no centro, me submeto a um tratamento espiritual. O centro faz a parte dele, sim, mas eu acho que vai acontecer um milagre. É só eu ir lá, sentar e ficar quietinho, fechar o olhinho. De vez em quando eu olho no relógio, porque eu estou com pressa de ir embora. Né? Eu não desligo do mundo exterior. Eu estou no centro cumprindo a missão, como eu posso estar na missa cumprindo a missão religiosa que minha mãe e meu pai me ensinaram, mecanicamente. Eu não me conecto. E aí eu espero o milagre. E o milagre não acontece. Aí eu digo, aquele centro é fraco. Resolveu nada. Ou o que acontece muitas vezes é o seguinte, a gente vai, melhora um pouco e pronto. Você não foi mais ao centro? Mas eu melhorei. Não, mas a gente não vem ao centro para melhorar. A gente vem ao centro para começar a refletir sobre a vida. É claro que a gente melhora se nós focarmos. Né? É a nossa transformação que vai mudar a nossa vida. A transformação espiritual, moral. É isso que as pessoas não percebem. Isso aqui não é como um consultório médico. Nós estamos com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um sintoma qualquer, vamos ao médico, ele nos examina, diagnostica, passa a receita, vamos na farmácia, compramos o remédio, somos tratados, tá? Voltamos lá, você está bem, está de alta. O centro espírita não é isso, não é assim. A maioria que desperta, fala assim, nossa, faz tempo que eu vejo você aqui no centro. É que eu vim aqui por um problema e me tornei espírita e já estou fazendo um curso de médiuns, por exemplo. Né? Estou trabalhando na casa espírita, porque o espiritismo mudou a minha vida. Não foi a cura daquele problema. A cura faz parte. Mas é isso, é colocar em prática. Então nós somos muito mecanicistas. Né? A gente vive assim, como um robô. Nós não somos robôs. Eu já disse no início que nem corpos físicos nós somos espíritos eternos. Que é uma outra prova da dificuldade que nós temos de entender isso. Falar em morte, nossa, né? Só que nós espíritos não falamos morte, nós somos desencarnação, que é diferente de morte. Nós não morremos, nós desencarnamos. Quem gosta de tocar nesse assunto? Se vocês sentarem numa rodinha lá, numa lanchonete, num restaurante, vamos falar de morte? Já pensaram nisso? Quem quer? Não, pavor. Isso é uma prova que nós priorizamos, achamos que nós somos corpos físicos. E que a desencarnação é o fim do mundo. A desencarnação é tão natural quanto a reencarnação, quanto o renascer de novo num corpo físico. E sair dele é o mesmo processo. Nós não desapareceremos por isso. Nós seremos iguais, pensaremos como pensamos, teremos as preferências que temos, os laços espirituais continuam. Nós desencontramos aqui, mas reencontramos num outro plano e vice-versa. É assim a dinâmica da vida. Precisamos exercitar isso. Tem uma palestra que eu faço que chama Exercício Existencial, que eu brinco com as pessoas. É uma brincadeira didática, né? É brincadeira, mas é verdade. Então, um treinamento que a gente poderia fazer todos os dias, né? Acorda, olha no espelho assim e diz para si: essa imagem que eu estou vendo no espelho não sou eu. É a imagem do meu corpo físico. Eu não sou isso que eu estou vendo no espelho. Eu sou um espírito. E para que eu exista, eu não dependo dele. Eu existo enquanto inserido nele e existirei quando sair dele definitivamente. É um exercício, é um treinamento importante, né? Para nos conhecermos verdadeiramente, para entendermos quem somos. Na sequência, não adianta obtermos uma bênção espiritual se continuamos amaldiçoando a vida e as pessoas. Não adianta nada. Mas eu não consigo frear esse impulso. É compreensível. É compreensível. Se alguém acha, vou repetir isso aí. Reconheço um grande equívoco
que norteia o meu comportamento. Mas já faz 5 anos que eu reconheci e eu não consegui mudar totalmente. Mas você continua se esforçando para mudar? Ah, sim. Então não desista jamais, porque é difícil mesmo. Mas ter consciência, eu já disse isso hoje. Ter consciência é o primeiro passo. Despertar a consciência. Conhece-te a ti mesmo. Autoanálise para reforma íntima. É difícil fazer reforma íntima se não nos conhecemos. É a mesma coisa, vamos fazer reforma de um prédio. O engenheiro não começa a reforma de um prédio sem ir ao prédio, fazer uma análise da situação da construção e fazer um projeto em cima daquilo que ele está vendo. Então é isso, nós precisamos fazer a análise primeiro, para depois começar a reforma, sabendo que a reforma é complexa, demorada, demoradíssima. Como queremos que o passe nos cure, se não deixamos passar a tristeza e a mágoa? Olha, se tem uma prioridade no nosso processo evolutivo, é trabalhar a mágoa. É retirá-la do nosso coração. Gradativamente, porque não é fácil. E não só retirar, como evitar que aconteça. Não é fácil. Mas nós temos que nos esforçar. Entendendo sempre o seguinte: os ensinamentos de Jesus são simples, porém, para nós ainda difíceis de entender. Ele nos passou de uma forma simples. Para mim, um dos exemplos maiores dele, todos são fantásticos, mas é o perdão. Ele nos deu o recado lá na cruz, enquanto agonizava. Ele pediu ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Vocês vão dizer, como nós? Você está me colocando aí na questão? E eu digo assim, quem pode garantir que eu não ajudei a pregar Jesus na cruz? Ou eu sou espírito novinho? Nós não somos novinhos, já falei, nós somos espíritos de milhões de anos. Como espíritos, não como espíritos humanos. Então ele pediu ao Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Agonizando. E nós, gozando de saúde plena, não temos capacidade de perdoar alguém que tenha feito isso para nós. Se eu disser assim para você, nossa, mas você a perdoou? Depois de tudo que ela te fez? Falei, Edson, quem faz o mal não sabe o que faz. Mas quem te falou isso? Jesus. É o mestre do amor. Então não adianta pendurar Jesus aqui no peito. Não adianta. Se nós não trabalharmos para tentar seguir, olha só, trabalhar para tentar seguir os exemplos dele, que é o amor pleno. Esse é o nosso objetivo. Evangelho, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Atingir a divindade. 5º grupo de planetas. Ponto mais alto da evolução. Topo da evolução moral, espiritual e intelectual. É isso. Esse é Jesus. É o modelo que nós devemos ter como referência sempre. Sabendo que a própria ciência médica, ela já nos mostrou que, por exemplo, a mágoa é uma das principais causas do câncer, por exemplo, e de outras enfermidades graves. Não é a única causa, é uma das. Mas ela tem uma participação bastante importante. E olha que interessante que a ciência mostrou também, que uma das atividades, das atitudes que mais felicidade, prazer nos dá, é a caridade, é fazer caridade. Então, tudo isso já está implícito no espírito humano. Mas nós estamos na fase da ilusão, do engano, das escolhas erradas. Optamos normalmente pelos caminhos que não deveríamos trilhar, pelos caminhos mais longos, mais pedregosos, mais repletos de curvas, de obstáculos, de perigos.
Sendo que o caminho iluminado é o caminho mais curto, talvez a luz nos segue. É isso. Nós não estamos ainda acostumados com uma luz de alta intensidade sob a ótica espiritual. Como pretender proteção para o lar contra as forças negativas, se em casa impera o vício e a falta de respeito entre os familiares? Então é isso. Mas existem problemas conflitivos onde quer que você esteja? Sim, sempre existem. Mas nós precisamos trabalhá-los. Exercitar a paciência, a tolerância, a compreensão, a compaixão, o perdão para aqueles que estão ao nosso redor, seja na família, seja no ambiente de trabalho, onde quer que estejamos. Esse é o nosso desafio para as mudanças que tanto buscamos. Então, às vezes a gente reclama, né? Eu chego e falo, olha, vocês não imaginem, faz 30 anos que no meu trabalho eu convivo cotidianamente com um indivíduo que, olha, é muito difícil. Na maior parte dos dias ele nem me cumprimenta, ele tenta puxar o meu tapete dos outros também, ele é mal educado, é isso e aquilo. É um horror. Aí você me diria, não, isso não é um horror. Agradeça. Agradeça, porque certamente nesses 30 anos você tornou-se um pouco mais paciente do que você era antes de conhecer esse seu colega. É a mesma coisa, dou um exemplo. Você quer fazer atividade física, vai numa academia, aí você chega na academia, fala, aqui é academia? Não, mas não estou vendo equipamento nenhum, aparelho nenhum. Não, mas aqui você tem, está vendo aquele sofazinho, você senta ali, fecha o olho e faz treino mental. O que vai mudar no seu condicionamento físico? Vai mudar alguma coisa? Zero, né? É a mesma coisa, os aparelhos da academia, metaforicamente falando, são aqueles irmãos nossos que convivem conosco. A partir do momento que a gente interioriza isso, fica mais fácil. Então não adianta eu viver em choque. Aquela pessoa está comigo, é meu irmão, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o tio, pode ser o colega de trabalho, até um amigo. Então é o exercício. São os equipamentos para o condicionamento do espírito. Como a academia contém os equipamentos, os aparelhos para condicionamento físico. Então nós devemos fazer os treinos físicos, que seja uma caminhada, sim, é importante para a saúde do corpo físico. Agora o exercício mental, as reflexões são essenciais para a saúde espiritual. Porque gradativamente eu vou mudando, não é da noite para o dia, não. Né? Outro exemplo, né, que a gente vê principalmente nas grandes cidades, trânsito. Onde tem trânsito pesado. É um exercício para a paciência fantástico. Porque é um tal de meter a mão na buzina, de colocar a mão para fora e xingar. Né? Quando tinha mais... Quem anda antigamente tinha mais facilidade de ter armas, quantos crimes aconteceram no trânsito? Porque o indivíduo perde a cabeça, fica irritado, fica nervoso. Então é um momento de calma. Vou entrar no trânsito pesado? Calma. É assim mesmo. Vai demorar. Né? Você vai daqui, em São Paulo, por exemplo, de um lugar para o outro, você vai demorar 2 horas, 1h30. Você já sabe que é assim. Então põe uma música suave lá, uma música que você goste. Fique pensando na vida, em oração, e tudo passa. Acabou. Você não se exaltou. Né? Porque isso aí vai redundar no quê? Em que, no final das contas? Numa doença. Você vai ficar doente. E é paradoxal, né? Porque hoje a gente pega as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, quando nós observamos as doenças das populações mais favorecidas, não estou falando de doenças causadas pela fome nas regiões mais pobres, falando de doenças das camadas da população mais favorecidas. A tendência é de crescimento, todas, câncer, doenças cardíacas, AVC, transtornos emocionais, nem se fale. Depressão é uma coisa impressionante.
A depressão é redunda do quê? Todos os transtornos emocionais, do vazio existencial. O que é vazio existencial? Eu não saber quem eu sou. Na base é isso. Eu não sei quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde irei? Então, grande parte da humanidade vive perdida, mesmo que subconscientemente ou inconscientemente. Ela não sabe por que ela sente aquilo. Mas, no fundo, é isso. É o vazio existencial. E depois da depressão vem o suicídio, que cresce assustadoramente. E eu tenho dito para as pessoas, nós precisamos falar mais sobre isso. Nós precisamos orientar as pessoas. Nós precisamos explicar que o suicídio é o pior dos erros que um ser humano pode cometer. Todos os outros erros que nós cometemos não têm a gravidade do suicídio. É o maior equívoco, é a maior prova de ignorância espiritual. Porque o indivíduo que pratica o ato é imediata a decepção. O corpo cai morto e ele vê que nada mudou naquilo que o machucava, piorou. Como que nós podemos querer diminuir os índices se nós não ensinarmos isso? Nós temos dificuldade, porque o Espiritismo explica isso. Mas como que nós podemos levar os conceitos espíritas para outros lugares? Há uns dias atrás, um amigo de uma outra cidade, distante, que está muito preocupado com a elevação dos índices de suicídio lá, ele está organizando uma palestra. Ele perguntou se eu faria uma palestra sobre o assunto. Falou, olha, nesse caso, ele não vai fazer num centro espírita, é num local público, para todas as religiões. Eu falei, seria interessante um médico, um psiquiatra, espírita. Ele falou, não, concordo com você, mas eu gostaria que fosse subliminarmente mostrada essa questão espiritual sem tocar em religião. Eu falei, então tá bom. Aí fiquei até de buscar alguém com esse perfil. Então eu estou colocando isso para vocês na prática, porque esse tipo de preocupação tem, no bom sentido, né? Que bom que ele está organizando isso. E nós precisamos pensar muito nisso. Porque a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida do corpo físico, do seu corpo físico no planeta. E para cada uma que tenta, para cada uma que consegue, 20 tentam e não conseguem. Então isso é muito sério, é muito grave. Nós não podemos ficar quietos, fazer de conta que não está acontecendo. A semana passada eu conversei com uma moça, uma jovem de 17 anos, que me disse que aos 17 anos ela já perdeu 5 amigos por suicídio. Então são índices práticos alarmantes, muito preocupantes, e que a solução está na pedagogia espírita. Porque quando o indivíduo entender isso, da forma que o Espiritismo ensina, ele vai procurar qualquer outro subterfúgio, vai buscar ajuda. Nós precisamos ensinar isso, busque ajuda, que tem solução. Todos os casos têm solução. Todos. Busque ajuda. Não escolha o caminho pior que existe. De todos os caminhos que dificultam a nossa evolução espiritual, esse é o pior. Isso. De que forma os pensamentos estão fechados? Na falta de confiança em mim e em Deus. Jesus nos disse, vós sois deuses. Não foi ele que disse isso? E nós não acreditamos até hoje. Nós não entendemos o que ele disse. O que ele disse está perfeitamente correto. Lógico, tudo que Jesus nos disse está perfeitamente correto. Se nós somos filhos de quem? Ou não somos filhos de Deus? Se somos filhos de Deus, deusinhos somos. Ainda criancinhas. Só faz arte. Coisa errada. Né? Mas nós somos filhos de Deus. Como que você pode
não ter confiança em si, então você não é filho de Deus. Você não é que não, você é, mas você não acredita nisso. Então, em todos os corações, de todos os espíritos, de 100% dos espíritos do universo, a semente de Deus está lá, plantada, que é a semente do amor. Ah, Edson, mas não é possível. Aqueles indivíduos, os terroristas, os homicidas, os criminosos inveterados, são filhos de Deus e têm a semente do amor no coração, só que ela não foi cuidada ainda. As sementes das plantas, elas podem adoecer e não germinar, mas a semente do amor, não existe isso. Ela pode demorar muitas encarnações, mas vai chegar um momento que ela vai germinar. E aí cabe a nós, logicamente, cuidarmos, né? E aí é o processo educacional que tem que trabalhar isso. Nós temos que bater isso no meio espírita. Educação. Não existe outra forma de nós transformarmos a humanidade que não seja pela educação. E a pedagogia espírita é a pedagogia holística. Nós, espíritas, nós temos isso na mão. Então, dentro dos processos de evangelização nas casas espíritas, nós podemos trabalhar com uma pedagogia holística, ou seja, integral, que nos permite ensinar tudo para a criança, para o jovem, para o adulto, porque a educação é do espírito, não importa a idade do corpo físico. A gente sempre fala, né, evangelização infantil e evangelização juvenil. Sim, infantil, juvenil, senil, e aí vai. A gente desencarna, vai continuar sendo evangelizado, vai reencarnar, vai continuar, é assim o processo educacional espiritual. De que nos adianta consultar os astros se não fazemos brilhar a estrela de nossos talentos? Então, uma coisa que cada um deve ter em mente. Eu vou trazer uma notícia boa para vocês, não é só notícia ruim. Todos vocês são espíritos de luz. Você fala, Edson. O que é o espírito? De onde o espírito vem? O espírito é uma centelha da energia suprema. É uma centelha divina. Toda centelha divina é luz. Agora, só que nós ainda na infância espiritual, nós muitas vezes não fazemos brilhar um pouco mais intensamente a nossa luz. Mas não importa, que seja uma luz de vela. Todos são espíritos de luz. Então, qual que é o nosso desafio? Aumentar a intensidade do brilho dessa luz. Mas como que eu faço isso? Aprenda a amar. O que mais? Só. Mas verdadeiramente, tendo como referência do amor, Jesus. Isso aqui, quando eu faço a palestra, eu digo para as pessoas, se vocês esquecerem tudo que eu disse até agora, não se esqueçam só disso aqui. Ó. Nossos pensamentos positivos, ou seja, pensamentos de amor, não só pensamentos como atitudes, são potencializados pelos espíritos superiores. Por outro lado, nossos pensamentos negativos, desamor, são potencializados pelos espíritos inferiores. Então é isso. Quando nós orar em verdade, na acepção da palavra, de uma forma profunda, é nós estarmos vibrando em padrões elevados. Para que consigamos isso, nós precisamos estar calmos, serenos, compassivos, não evitando conflitos, trabalhando a nossa mente no sentido de retirar as mágoas. Automaticamente nós estamos conectados com o plano superior. E, consequentemente, nós estamos recebendo as orientações. É assim que funciona. Eles não vão fazer por nós, mas eles nos orientam. A começar de quem? Do nosso mentor espiritual, que normalmente nos esquecemos. Um outro exercício que eu sempre faço, né? Não precisa falar. Cada um para si. Quando eu me lembrei pela última vez do meu mentor espiritual? Quando que eu conversei com ele? Quando que eu agradeci? Por todo o esforço que ele empreende com relação à minha evolução.
por toda a orientação que ele passa, mas muitas vezes eu estou desconectado dele, porque eu estou aqui à direita ali, ó. E nós nunca estamos desconectados de alguém. Se nós estamos praticando atos de desamor, nós estamos conectados com os nossos mentores inferiores. Mentores entre aspas, né? Espíritos inferiores. Mentor são espíritos mais evoluídos do que nós. Mas eles estão nos fomentando, já que eu entrei naquele padrão vibratório inferior, a continuar nele e a agravar a atitude que eu estou cometendo. A prova está que muitas vezes uma discussão que começa pequena pode transformar-se numa tragédia. Ou ninguém nunca soube disso, nunca assistiu isso. Claro que todos nós já. Porque eles fomentam isso mesmo. Vai, é isso mesmo. Pula no pescoço dela. Não deixe barato. Nós precisamos prestar atenção. Orai e vigiai. Agora, orar mecanicamente, só emitindo palavras, não adianta. Orar é verdadeiramente conectar-se. Mudar o padrão vibratório. Então, quando eu estou lá no trânsito, me irrito, meto a mão na buzina, xingo, pá, desconectei-me e conectei-me lá. Foi aí que eu paro o carro, desço, vou lá, pulo, bato, agrido, xingo. Porque nós estamos sendo orientados para isso. Mas por que nós estamos sendo orientados para isso? Porque nós deixamos. Não existe obsessão unilateral. Não existe. Não adianta me colocar como vítima. Ah, coitadinho de mim, vocês imaginam como eu sou perseguido pelo meu obsessor. Até quando eu sair ali, eu vou olhar para ver se ele não está ali na esquina me esperando. Está escuro. Não. Não existe obsessão unilateral. Eu dou motivos para ela, para que ela aconteça. O que me liga a um espírito maldoso é a maldade que alimenta as minhas atitudes e intenções. O que me une a um espírito vingativo é a minha resistência em perdoar. Então, para eu quebrar um processo obsessivo, eu tenho que aprender a perdoar. E a iniciar-se pelo obsessor. Porque se ele está me perseguindo é porque eu já aprontei com ele. Não é à toa. Claro que não nessa encarnação, mas em outra. O que me prende a um espírito triste é a tristeza que cultiva em meu coração. Momentos de tristeza é normal, todos nós sentimos. Se alguém disser que nunca fica triste, é difícil. A preocupação deve transparecer quando a tristeza é crônica. Aí nós precisamos buscar ajuda. Espiritual, psicológica e muitas vezes psiquiátrica. O que me faz atrair energias negativas é a negatividade do meu modo de pensar, falar e agir. Pensemos nisso. Causa e efeito. Eu vou pular isso aqui por causa do tempo. E vamos já para a parte final. Alguns pensamentos de Chico Xavier que nos ajudam bastante nessa reflexão. Veja bem, eu permito a todos serem como quiserem, livre-arbítrio, e a mim como deve ser. Então eu devo ser rigoroso comigo. Naquilo que eu puder ajudar é diferente. Essa semana mesmo fiz uma palestra para um grupo de jovens lá na faculdade, e que no final uma estudante veio perguntar isso, né? Não era uma palestra espírita, era uma palestra para um grupo de jovens para falar sobre valores morais. Mas é aquilo, né? Você sempre subliminarmente você joga, né, os conceitos espíritas, né? E eu falei em livre-arbítrio que não é todo mundo tem livre-arbítrio e sabe o que é livre-arbítrio. Aí ela veio perguntar exatamente isso para mim. Eu falei, mas se eu vejo que alguma pessoa está no caminho errado, se eu vou dar um conselho, ou vou tentar ajudar, eu estaria interferindo no livre-arbítrio dela? Absolutamente não. Isso é caridade. Interferir no livre-arbítrio é dirigir, tentar dirigir. Não, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Você não pode fazer isso, você não quer que você faça aquilo. Você está proibida de fazer tal coisa. Isso é interferir no livre-arbítrio, né? Então,
devemos ser rigorosos conosco e ao próximo, sempre que possível, ajudar, não ditar o que ele deva fazer. Isso aqui é muito importante, esse pensamento dele. Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque. Aqui está o grande desafio. Não retruque. Freia o impulso. Não responda da mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender ou magoar para sentir-se forte. O indivíduo que magoa, ele é frágil em verdade. Ele é inseguro. Se a gente entender isso, tudo fica mais fácil. O silêncio é uma prece. Quando o volume da voz começa a aumentar, silêncio. Porque não vai resolver nada. Bate-boca, discussões não resolvem nada. Então a gente freia a vontade que tem de falar. Freia e deixa o tempo passar. Como se diz, a poeira assentar. Aí senta-se e conversa-se, dialoga-se, sempre com o volume baixo. Se o volume da voz aumentar, cessa. Exercício. Exercitemos isso. Porque o dia que alguém disser que discutiu de uma forma calorosa, fervorosa e resolveu o problema, vai ser uma exceção à regra. Porque ficam mágoas, cicatrizes daquele tratamento grosseiro, grotesco. Não leva a lugar nenhum. Nós estamos falando em evolução espiritual. Tudo que criamos para nós e que não temos necessidade se transforma em angústia, em depressão. E o ser humano cria muitas coisas que não servem para nada. Aprenda a viver dentro das suas possibilidades. Buscar uma vida de aparências fora da sua realidade só o leva para um abismo sem volta. Construa sua vida aos poucos, lutando a cada dia e extraindo dela o que ela tem de melhor, a simplicidade. Todos os nossos mestres superiores são simples. Mostra um que não tenha sido. E por que nós fugimos desse caminho? Ou tentamos fugir desse caminho? Ilusão. Ilusão. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. E muitas vezes a gente não consegue enxergar. Aprendi a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. E tem uma outra definição de felicidade, que na minha visão é a definição sob a ótica espiritual, espírita, mais completa que eu já vi, apesar de ela ser curta. Gravem o que eu vou dizer, depois escrevam e leiam todo dia, ou quando necessário. Quando bater aquele desânimo, aquela falta de estímulo, felicidade é a aceitação corajosa da vida. Não tem nada de material nisso, né? É espiritual puro. Porque quando a gente entende a vida, a gente sabe que todos os obstáculos surgem nos nossos caminhos porque nós os colocamos. Se nós os colocamos, cabe a nós retirá-los. Então não adianta eu reclamar, chorar, lamentar, espernear. Arregace a manga e vamos retirar aquilo que eu coloquei. Ninguém colocou, não foi você que colocou. Fui eu. Causa e efeito. E aceitação é sinônimo de fé. Nós aprendemos a dizer que temos fé. Você tem fé? Tem.
Muita. Que bom, então você aceita tudo na sua vida. Ah, não, também não é bem assim, né? Também é difícil, você quer o quê? Então você não tem fé total. Se nós tivéssemos fé total, 100%, nós aceitaríamos todas as dificuldades, sem reclamar. E eu vou dar um exemplo. Se daqui a pouco a temperatura baixar, nós vamos reclamar. Se o Alexandre desligar o ventilador, nós vamos reclamar que nós vamos suar. Está quente aqui dentro. Não é aqui dentro, está quente hoje. Né? Se a gente reclama de coisas mínimas, de eventos naturais, oscilações de temperatura, nossa, faz uma semana que não para de chover. Mas agora nós estamos reclamando porque não chove. Olha a poeira. Não chove. Olha a seca. Se chover 3 dias seguidos, a gente começa a reclamar que está chovendo demais. Né? A roupa não seca. Está embolorando tudo. Imagine os grandes obstáculos quando surgem na nossa vida. Aí a gente mergulha num mar de angústia, de tristeza, de desestímulo, de desespero. Então, escrevam: felicidade é a aceitação corajosa da vida. E vejam que essa frase não é de um espírita, é de um psicólogo e filósofo alemão, chamado Erich Fromm. Achei fantástica essa definição. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, o que passou, passou, acabou. Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É isso. O passado foi importante no sentido de nós termos aprendido muito, sobretudo com os nossos erros. Do passado, depois que nós aprendemos com os erros, delete os erros, joga no lixo. Ficar revolvendo as coisas ruins do passado é um masoquismo em grau máximo, que não leva a lugar nenhum. E sim, guardar as coisas boas, relembrar, normal. O que importa é o presente. Porque o futuro é virtual. Na verdade, não existe futuro, né? Porque nós sempre estamos no presente. Nós sempre estamos no presente. Então eu posso planejar algo para amanhã e amanhã cedo eu tenho que mudar aquele plano que eu tinha feito para amanhã. É assim. Nós temos que estar sempre prontos para isso. Ter flexibilidade, jogo de cintura. Porque a realidade da vida é o presente. Quem fica preso no passado perde um tempo impressionante. O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Só isso. Amor é a palavra-chave. É a palavra que deve nos nortear sempre. Sempre que nós estivermos em dúvida, puxa, eu não sei se eu faço aquilo ou aquilo. Fala, Jesus faria isso? Não. Então não faça. É simples. A referência são os nossos mestres. Não só Jesus, como tantos outros, que nos dão tantos exemplos. Basta nós procurarmos, lermos. É isso. Jesus faria? Não, então não vou fazer também. Que se ele não faria, significa que se eu fizer, estarei cometendo mais um erro de tantos que eu já trago na minha mochila espiritual, aqui, ó, que pesa no meu ombro. É isso, eu quero tirar essas pedras que pesam espiritualmente no meu ombro. Não colocar mais. É isso, meus queridos irmãos e irmãs, que eu queria trazer como reflexão hoje para vocês. E é sempre assim, o espiritismo, eu sempre digo, o espírita, ele não deve impor, ele deve estimular as pessoas, os irmãos, irmãs, à reflexão. Cada um vai tirar a sua conclusão. O grande mestre de Kardec nosso, né, Johann Heinrich Pestalozzi, com quem Kardec conviveu durante 8 anos,
em Verdun, na Suíça, ele dizia assim, que o educador, educador com E maiúsculo, é aquele que ama o educando. E ele usa o termo amor pedagógico. Então, o processo educacional vai muito além, holístico, daquilo que nós fazemos no planeta em termos de educação. E ele dizia exatamente isso, não se impõe ao educando o conhecimento. O educador deve estimular o educando à autoconstrução. Isso é essencial dentro da pedagogia espírita. Então, eu digo, nós devemos estudar lendo, devemos estudar participando de grupos de estudo, mas nós devemos estudar sem nada na mão, sem ouvir ninguém, lá no silêncio de um cômodo tranquilo da sua casa, refletindo sobre tudo, integrando os conhecimentos teóricos com a prática do dia a dia, fazendo o balanço do dia hoje, agora, à noite. Como foi meu dia hoje? Onde foi que eu errei? E onde foi que eu acertei? É isso. Isso é evoluir. Se nós não trabalharmos dessa forma, será mais uma encarnação, provavelmente com um crescimento 0 ou um pouquinho acima de 0. Abaixo de 0 não tem como, porque não tem retrocesso. Ou o crescimento é 0 ou um pouquinho acima de 0. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja conosco sempre. Jura que passou uma hora? Parece que faz 10 minutos que começou a palestra. Legal, bom. Para mim, não sei, a gente estava falando, falei com a Fran, jura que você falou que ia pular uma parte aí porque já tinha dado tempo. Falei, não é possível, deve ter passado 15 minutos e ele está pulando porque ele está querendo esconder. Então fica para a próxima. Isso. Um convite para a próxima. Queria agradecer, foi fantástica a palestra. Obrigado. Os ensinamentos. Que continuemos nessa vibração de amor que ele transmitiu tão bem para a gente, né? Continuemos nesse ambiente, agradecendo ao Pai, em primeiro lugar, a Jesus, nosso Mestre, essa oportunidade de conseguirmos ouvir tantos ensinamentos, mas principalmente vamos pedir que nos ajudem, que nós tenhamos ouvidos realmente de ouvir a Jesus, o nosso guia, como o Edson disse, para que nos ensine sempre o caminho do bem, que na dúvida paramos e pensamos o que Jesus faria. Que consigamos ficar nessa sintonia do bem e assim passar a todos os que estão ao redor, aos mais próximos, aos familiares, à cidade, ao Estado e ao planeta, que tanto precisa de vibração de amor e de paz. Senhor Deus, agradecemos, Jesus, mais uma vez, por esta oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Parabéns. Fantástico. Deus abençoe você. Vocês também.